Olá, eu sou Ana Luísa Vilela Borges, sou do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP, e eu vou apresentar a oficina Novas Abordagens na Atenção em Saúde Sexual e Reprodutiva, Intenção Reprodutiva, Contracepção e Saúde Preconcepcional. Então, é um prazer imenso estar apresentando essa oficina, fazendo essa conversa virtual, com pessoas que eu tenho certeza que são de todo o país, no 72º Congresso Brasileiro de Enfermagem. Bom, antes de prosseguir realmente, né, ou antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de enfatizar aqui que eu sou da Escola de Enfermagem da USP, tenho aí imagens da escola localizada num lugar muito bonito de São Paulo, também é um prédio tombado, lindíssimo, um dos primeiros prédios modernistas da cidade de São Paulo. Então, será um prazer receber qualquer um de vocês ali na nossa escola quando tivermos oportunidade de ter atividades presenciais. Eu sou também do Núcleo de Estudos Epidemiológicos na perspectiva da enfermagem e saúde coletiva, que é onde a maior parte dos nossos estudos é produzida. Então, também será um prazer ter você seguindo o nosso grupo de estudos ou participando dele de alguma forma. Bom, a saúde sexual e reprodutiva, eu quero retomar um pouco esse conceito, justamente porque foi definido pela primeira vez lá em 1994 na CIPD, que foi a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada lá no Egito, né? Nessa CIPD, saiu um plano de ações que foi assinado, foi construído conjuntamente, depois endossado e assinado por vários países, entre os quais o Brasil. Nesse plano de ações continha metas e ações para que todas as populações pudessem alcançar melhores níveis de saúde sexual e reprodutiva. Essas ações, essas metas sempre foram muito relevantes, continuam sendo bastante relevantes, e elas ainda compõem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, se a gente for olhar o terceiro ODS, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, vai ter lá no 7º item a necessidade de redução de morte materna, neonatal e infantil. E a questão da saúde sexual e reprodutiva emerge ali com muita ênfase, porque uma das ações é prover o acesso universal ao serviço de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, tendo em vista a sua contribuição positiva para reduzir a mortalidade materna. A atenção em saúde sexual e reprodutiva, então, vai englobar métodos, técnicas e serviços que contribuem para o bem-estar em todo o processo reprodutivo, incluindo o planejamento reprodutivo. Então, o planejamento reprodutivo é apenas uma das partes que compõe todo o processo reprodutivo, mas é dele que eu vou tratar nesta oficina. O que é o planejamento reprodutivo? São aquelas estratégias e meios para se definir e fazer acontecer, né? A decisão de ter ou de não ter filhos, caso tenha decidido por tê-los, quando tê-los e o número de filhos, livre de qualquer tipo de coerção. Ou seja, o planejamento reprodutivo, ele diz respeito a estratégias e meios para se alcançar as metas reprodutivas de indivíduos ou de famílias. Tá? No Brasil, esse planejamento reprodutivo, ele se compõe um conjunto, então, de ações que são efetivadas no nível da atenção primária à saúde. Tá? Então, dentro do SUS, é na atenção primária que essas ações de planejamento reprodutivo, elas vão se concretizar, né? E eu sei que muitas das pessoas que estão me assistindo aqui agora são enfermeiros, são enfermeiras, que trabalham na estratégia de saúde da família, ou que têm uma vivência grande na atenção primária à saúde, e sabem muito bem me dizer, assim como eu também, o que esse serviço de atenção primária tem feito para subsidiar que mulheres e homens possam alcançar a sua meta reprodutiva. Existem vários estudos que mostram o quanto esses serviços são frágeis na oferta de algumas dessas ações, e eu trouxe como exemplo aqui o trabalho de Nasser e colaboradores, em que foram analisados dados de mais de 400 municípios aqui no estado de São Paulo. E o que eles verificaram é que na atenção à saúde reprodutiva,
o planejamento reprodutivo é frequente, tá? Na área de saúde da mulher. Então, ele existe? Ele existe. Ele é frequente, sim. Com maior ocorrência de atividades de educação e saúde do que na própria comunidade, né? Então, um pouco mais centralizado na própria unidade básica. É grande a disponibilidade de preservativo masculino e anticoncepcional oral, embora não seja total. Então, nesses mais de 400 municípios, o que se percebeu, o que se observou, é que nem todos os municípios tinham disponibilidade ou disponibilizavam a maior parte dos métodos, inclusive os aqueles mais comuns, como o preservativo e anticoncepcional oral. A oferta de métodos cirúrgicos, como laqueadura e vasectomia, era frequente, mas outros tipos de métodos, como preservativo feminino e a contracepção de emergência, tinham uma ocorrência bastante restrita. Então, simplesmente pegando um dos artigos que tem avaliado como é a implementação das ações de planejamento reprodutivo na atenção primária à saúde, nos mostra que é bastante frágil, né? E não é apenas no estado de São Paulo, há vários outros artigos que mostram, na verdade, que em outros estados, em outros contextos, essa atenção é bastante frágil. Quando essa atenção é muito frágil, né, um dos aspectos que podem ocasionar o não alcance dessa meta reprodutiva é justamente a fragilidade nas atenções em contracepção. Então, uma gestação não intencional, ela ocorre quando o objetivo de adiar um nascimento ou de evitar uma gravidez não é alcançado, tá? Então, assim, a gente utiliza muitos sinônimos para isso aqui, como gestação não desejada, gestação não planejada, gestação inoportuna, certo? Mas, na literatura internacional, que é de onde captamos esse termo, é sempre utilizado o unintended pregnancy. Então, eu utilizo numa tradução literal esse termo gestação não intencional. Uma gestação não intencional não ocorre só porque há uma fragilidade nas atenções, na atenção à contracepção, na atenção primária à saúde. Obviamente, existem vários outros elementos que podem levar à ocorrência de uma gestação não intencional, que vai desde as relações mais íntimas que se estabelecem entre os parceiros, relações de gênero muito desiguais, por vezes, até a questão das oportunidades educacionais e profissionais que podem, né, que as mulheres podem vislumbrar para o seu futuro, a questão da escolaridade e tudo mais. A gestação não intencional, portanto, é um evento bastante frequente, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo já ou conhece alguém, ou teve essa experiência, ou na sua prática profissional o tempo inteiro está lidando com a ocorrência de uma gestação que não foi planejada para acontecer naquele momento, ou não havia um desejo que acontecesse naquele momento. Um estudo de Biarak et al., que eu gosto muito, analisou as taxas, né, de gestação não intencional de mais de 100 países no mundo. E o que eles observaram? Eles observaram que há uma estabilidade nessas taxas. Então, nos últimos 20 anos, comparando as taxas de 90 a 94 e 2010 e 2014, ou seja, nesse intervalo de 20 anos, poucas mudanças ocorreram nas taxas. Ou seja, é uma taxa, é um evento que tem se mantido estável. Nos países de alta renda, foi observada uma diminuição que era estatisticamente significativa, que passou de 54% para 45%. Então, mesmo que nesse país de alta renda tenha havido essa diminuição, a gente observa que é praticamente a metade das gestações que ocorrem são gestações que são classificadas como sendo não intencionais, ou seja, é um evento frequente mesmo em países de alta renda. Já nos países de média e baixa renda, também foi observada uma estabilidade, mas num patamar bastante acima do que é observado nos países de alta renda, chegando até de 77% a 65%. E eu chamo atenção, e os autores também chamam bastante atenção, para os dados da América Latina. Primeiro, porque não há disponibilidade desses dados para todos os países da América Latina. Então, isso já nos mostra o quanto esse evento reflete, né, repercute numa certa fragilidade do serviço de saúde. E mesmo assim, a América Latina foi a única região analisada em que houve aumento das taxas de gestação não intencional. Elas passaram de 59% para 69%.
ou seja, é um patamar alto e vem aumentando, diferentemente de todas as demais regiões, onde pode ter havido uma estabilidade ou até mesmo uma diminuição. Isso para a América Latina é um problema, né? É um problema sério, por quê? Porque a maior parte dos países tem restrições fortes e legais em relação ao aborto, que a nossa taxa de gravidez na adolescência é altíssima, então muito dessas gestações não intencionais podem estar acontecendo entre adolescentes. E muitos dos países têm sérias restrições também à oferta de todos os métodos contraceptivos. Então, eu sempre cito como exemplo que o Peru, por exemplo, liberou o uso e a oferta e a disponibilização da anticoncepção de emergência há poucos anos. Tá? Então, se no mundo as taxas de gestação não intencional permanecem altas, né, e estáveis, no Brasil não é muito diferente. A gente tem poucos dados de âmbito nacional que comparam essas taxas ao longo do tempo. Nós perdemos aí a nossa possibilidade com a não realização da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que estava prevista para ser realizada em 2016 e depois em 2018. Então, os dados nacionais que nós temos mais recentes são, na verdade, esse, que é de 2006, numa referência de 2008, e outro de 2016, que foi realizado um pouco antes. Então, apesar desses dois estudos não utilizarem a mesma metodologia para identificar essas taxas, então, no primeiro estudo ali, Brasil 2008, são entrevistas domiciliares que são feitas em todo o país, uma amostra representativa, com mulheres em idade reprodutiva, grávidas e não grávidas. O estudo de baixo, que é da Temer Filha, foi um estudo Nascer no Brasil, que foi realizado apenas com as puérperas no Brasil. Mesmo eles não sendo diretamente comparáveis, o que nós podemos observar é que a proporção de gestações que são classificadas como sendo não intencionais, ela é bastante alta, né? E ela aparentemente não diminuiu ao longo do tempo. Então, isso torna o evento bastante importante, bastante relevante quando vamos conversar ou quando vamos analisar as questões do planejamento reprodutivo no Brasil. Essa gestação não intencional que ocorre no Brasil, ela é mais frequente entre mulheres mais jovens, menos escolarizadas, sem emprego, sem parceiro estável e com maior paridade, ou seja, elas, né, têm um conjunto aí de características que vão nos mostrar que ela ocorre mais frequentemente entre mulheres com maior vulnerabilidade social. Muito se fala também sobre as consequências da gestação não intencional. Então, vários estudos têm mostrado que pode afetar, sim, a saúde da mulher e a saúde da criança quando uma mulher entra numa gestação que não era intencional. Então, nós temos aí o baixo peso ao nascer e a prematuridade como dois riscos muito propagados na literatura e sempre que conversamos ou lemos sobre esse tema. E há três revisões sistemáticas que foram feitas que eu gosto bastante, que são desses autores Gibson, Shah e Hall, que analisaram, então, os estudos que procuraram identificar qual a relação entre a ocorrência de gestação não intencional e o produto obstétrico, ou os desfechos obstétricos, melhor assim dizer. E eles concluíram que todos esses estudos, eles não são comparáveis, eles utilizam metodologias muito diferentes para medir, para dizer o que é uma gestação não intencional e o que é uma gestação intencional. Então, eles não seriam diretamente comparáveis. Eles também utilizam medidas que nem sempre são validadas, ou seja, são medidas fidedignas, que vão realmente me dizer o que foi uma gestação não intencional. Esses estudos têm vários problemas. Então, eles produzem, ou não produzem evidências, ou produzem evidências de muito baixa qualidade. Mesmo assim, os autores consideraram que, apesar de todas essas limitações, pareceu haver uma tendência, embora não fosse consenso, de que mulheres que passam por uma gestação não intencional podem ter filhos com mais baixo peso ao nascer e mais prematuros, certo? Ou que o baixo peso ao nascer e a prematuridade sejam mais frequentes entre mulheres com gestação não intencional.
Bom, mas como esses três autores também enfatizam que os estudos analisados não têm propriedades metodológicas robustas, que eles não mensuram da mesma forma esses fenômenos, eles consideram, e que não houve consenso, né, entre esses estudos, então a gente ainda entende que essa é uma lacuna de conhecimento, quer dizer, realmente, baixo peso ao nascer e prematuridade não se pode afirmar que estão associados à gestação não intencional. Uma das fragilidades desses outros estudos, que foram analisados pelas revisões sistemáticas, é que eram estudos transversais, ou seja, eram estudos que eram feitos, coletados dados em um só momento. Eles não acompanhavam a mulher para saber se realmente a mulher que passou por uma gestação não intencional, ela realmente vai ter um desfecho obstétrico mais desfavorável. Então, eles indicam que a gente possa realmente conduzir estudos longitudinais para que essa lacuna do conhecimento seja, então, preenchida. Nós temos dois estudos aqui, que é Brito et al., que é um estudo brasileiro, e Hall, que foi um estudo conduzido na África, e que foram feitos estudos longitudinais e realmente verificaram que há uma prevalência maior de sintomas depressivos após o parto entre mulheres com gestação não intencionada, quando comparadas às não intencional, desculpa, quando comparadas às mulheres que vivenciaram uma gestação intencional. Os estudos também mostram que pode haver diferenças no uso de métodos contraceptivos após o parto. Tanto um estudo que nós produzimos aqui no nosso grupo de pesquisa, quanto um estudo norte-americano, mostraram que provavelmente aquelas mesmas fragilidades na atenção à saúde que levaram as mulheres a vivenciar uma gestação não intencional, elas persistem no pré-natal e elas vão incidir sobre o uso de métodos depois do parto. Então, no nosso estudo aqui no Brasil, a gente observou que as mulheres que tinham vivenciado uma gestação não intencional, elas tinham maior dificuldade em acessar os métodos que elas queriam usar. Então, elas acabavam usando um método que não era aqueles que elas queriam usar, na verdade, mas aqueles que elas conseguiam acessar, comparadas às mulheres que tiveram uma gestação intencional. E, por fim, esses dois estudos também originários dos dados do Nascer no Brasil, mostram que uma mulher que entrou numa gestação não intencional, ela pode iniciar mais tardiamente o pré-natal e ter um menor número de consultas de pré-natal. Então, isso é quase uma conclusão óbvia, porque ela pode demorar, né? Uma mulher que não teve a intenção de engravidar, ela pode demorar mais a perceber que está grávida, ela pode demorar um pouco para tomar a decisão, por exemplo, se vai continuar com essa gravidez ou não, e pode ter maior resistência a procurar imediatamente um serviço de pré-natal. Desculpa. Então, é quase óbvio que vai haver um início tardio do pré-natal e por isso mesmo, menor número de consultas de pré-natal. E é aí que a maior parte dos pesquisadores acha que é justamente esses dois elementos que vão incidir no baixo peso ao nascer e na prematuridade. Então, não é o fato de ter experienciado uma gestação não intencional que vai provocar uma maior tendência de baixo peso ao nascer e prematuridade, mas justamente o fato de ter conseguido acessar apenas menor número de consultas e iniciar mais tardiamente o pré-natal. Então, seriam essas duas variáveis as que estariam relacionadas ao baixo peso ao nascer e à prematuridade. Então, ainda há bastante controvérsias sobre quais seriam as consequências de uma gestação não intencional. De toda forma, e aqui é uma das questões que eu quero chamar a atenção, é que quando a gente entra numa gestação que não era intencional, ou seja, não foi desejada, que não foi planejada, nós perdemos a oportunidade de fazer o cuidado pré-concepcional. E isso é talvez uma das questões mais importantes no planejamento reprodutivo e que nós precisamos estar muito atentos. Então, o que é o cuidado pré-concepcional? Cuidado pré-concepcional consiste no conjunto de medidas de saúde a serem adotadas antes da concepção, tanto por mulheres quanto por homens, em idade reprodutiva ou em todo o curso da vida. Então, este é um conceito mais amplo e mais recente, então não é apenas propriamente antes da concepção, embora os cuidados tenham que ser adotados antes da concepção, mas nem todos esses cuidados precisam ser feitos necessariamente só quando se quer engravidar, e eu vou explicar melhor.
que sejam não sexualmente ativas e que estejam não planejando engravidar, com o objetivo de se alcançar os melhores resultados na saúde materna e infantil. Então, cuidado preconcepcional é aquelas medidas que, né, a gente vai tomar para entrar numa gravidez de uma forma mais saudável. Então, ele deve ocorrer antes que uma mulher engravide. Então, no que ele consiste, né? Consiste na promoção de alimentação saudável, suplementação de vitaminas e minerais, principalmente aí o ácido fólico, o estímulo à prática de exercícios físicos, orientação sobre o uso de medicamentos, atuação com foco na diminuição ou cessação do uso de tabaco, álcool e outras drogas, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas e crônicas, imunização, avaliação das condições de trabalho e vida, e por aí vai, incluindo o tratamento de infertilidade, incluindo o tratamento ou a intervenção nas questões de saúde mental, nas questões sociais, por exemplo, identificando violência no casal e tudo mais. Então, quando a gente observa quais são as medidas, né, ou quais seriam, no que compõe o cuidado pré-concepcional, a gente observa que muitas dessas medidas, elas podem ser feitas ao longo de todo o curso da vida, direcionadas a todo o público, e não apenas focadas nas mulheres que querem engravidar. Por exemplo, o estímulo à prática de exercícios físicos, ou a diminuição ou cessar o uso de tabaco. Então, qualquer medida, por exemplo, que vise diminuir o uso de tabaco, ela tem um impacto que é também na saúde pré-concepcional, porque ela vai estar melhorando a saúde dessas mulheres e dos homens, né, quando eles decidirem engravidar. Então, este conceito ele é mais amplo do que simplesmente aquele tempo que se faz, né, que se toma alguma medida antes da concepção. Qual que é a importância, né? Alguns desses elementos que são prejudiciais para a saúde materna e infantil, eles estão presentes no período anterior à concepção e podem permanecer durante a gravidez. Então, a gente cita aí as questões relacionadas à nutrição e estilo de vida. Então, é importante, se for possível, modificá-las antes que haja a gravidez, e isso pode fazer com que a gravidez seja mais saudável. Então, por exemplo, uma mulher que queira engravidar ou que ela entre numa gravidez com obesidade, ela vai ter riscos diferenciados de uma mulher que é eutrófica, né, que tem um IMC considerado normal. Então, há alguns elementos que podem ser modificados antes de se entrar na gravidez. As ações que são feitas para modificar esses elementos é chamado de cuidado pré-concepcional. E por que o cuidado pré-concepcional, então, é tão importante? Porque é isso, ele pode reduzir a mortalidade materna, infantil. Por exemplo, o uso do ácido fólico, ele está associado à diminuição da incidência de não fechamento do tubo neural, né? Pode evitar gravidezes não intencionais, gravidez de risco, por exemplo. Então, mulheres que têm um risco e se engravidar, esse risco de morte pode aumentar. Então, a partir do momento que você faz o preparo pré-concepcional, você pode evitar que essa gravidez ocorra, né? Pode prevenir complicações durante a gravidez e parto, né? Prevenir a transmissão vertical de HIV/ST, doenças genéticas, enfim, existem vários benefícios que já são mais do que discutidos na literatura internacional sobre qual é a contribuição da saúde pré-concepcional no desfecho obstétrico. No Brasil, eu acho que isso também, né, quem está trabalhando na atenção primária sabe que o preparo pré-concepcional não é tão realizado, né? É um assunto que ainda está muito emergente. Mesmo assim, eu só gostaria de lembrar que o cuidado pré-concepcional está inserido sim na Lei do Planejamento Familiar, tá? Que é uma lei de 1996, que prevê não só o cuidado em contracepção, mas também voltado à concepção. Então, vejam ali, uma parte da lei. Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitas, garantida a liberdade de opção. Então, esse negrito aí é nosso, mas o planejamento reprodutivo, ele inclui tanto os métodos que vão propiciar que haja concepção, quanto os métodos, meios, instrumentos, técnicas que vão propiciar a contracepção, ou seja, evitar uma gravidez.
Então, o preparo pré-concepcional está lá, basicamente incluído na nossa lei do planejamento familiar. E no Brasil, como eu comentei, é pouco realizado pelas mulheres casais, tá? Um estudo do nosso grupo de pesquisa também mostrou que nas mulheres eram usuárias de 2 unidades de saúde, mas só 15,9% relataram que tinham feito alguma medida, que tinham tomado alguma medida para se preparar para uma gravidez, no sentido de melhorar sua saúde para se preparar para uma gravidez, tá? O preparo pré-concepcional, ele não existe nesse ponto, né, usando essa definição bastante conservadora, que são essas medidas que se tomam logo antes da concepção, um pouco antes da concepção. Se a gente for olhar nessa perspectiva, a gente vai entender que é muito difícil de se fazer o cuidado pré-concepcional se essa gravidez não foi planejada. Ou seja, se não houve um tempo em que o casal, a mulher, parou para planejar, para querer engravidar, porque é durante esse tempo que vai, por exemplo, utilizar o ácido fólico. Então, o que mais determina a realização do preparo pré-concepcional é ter tido uma gravidez planejada. Mesmo entre essas mulheres que planejaram a gravidez, menos da metade não fez não tomou nenhuma medida para se preparar para entrar nessa gravidez, tá? Ou seja, é muito incipiente no Brasil. E o que acontece, né? Entre as mulheres que planejam uma gravidez, nos pareceu que a maior parte, na verdade, tinha alta escolaridade, utilizava serviços privados de saúde. Então, são mulheres que têm uma condição diferente, talvez, de acesso a esse tipo de informação e esse tipo de serviço, tá? As medidas que são mais frequentes aqui no Brasil de preparo pré-concepcional são procurar um serviço de saúde, tá? Comer de forma mais saudável e usar o ácido fólico, e mesmo assim em proporções muito, muito baixas, certo? E quando essas mulheres conseguem acessar um serviço ou profissionais que vão falar sobre saúde pré-concepcional, a maior parte fica muito centrada em solicitar exames e suplementar com ácido fólico, e outras questões tão importantes acabam ficando de fora. Então, nós vemos aí demais ações, como simplesmente verificar a situação vacinal. Então, estar com uma carteirinha vacinal em dia, com todo o cronograma vacinal completo, isso é uma medida que vai impactar positivamente quando uma mulher, um homem ou casal decidem engravidar, né? Então, essas outras ações, elas são muito pouco realizadas, mesmo sendo ações muito simples de serem feitas. E há orientação expressa do Ministério da Saúde a esse respeito. Então, a gente sabe, né, alguns estudos já têm mostrado isso, que os serviços públicos de atenção básica no Brasil pouco têm investido em ações de promoção de uma gravidez saudável. Na verdade, eles investem muito mais quando há já a gravidez. Então, e muitas vezes, algumas dessas situações de saúde ou dessa condição de saúde não podem ser revertidas durante uma gravidez, o que ocasiona, né, muito mais riscos para essa mulher, né? E a gente sabe, toda a literatura mostra que há oportunidades na atenção primária para se promover o cuidado pré-concepcional. Então, por exemplo, durante um grupo de planejamento reprodutivo que se fala sobre contracepção em geral, pode-se também falar sobre essas medidas que nos tornam mais saudáveis e que, por fim, podem nos ajudar a passar por uma gravidez saudável, caso venha a engravidar de novo. Mesmo numa consulta de prevenção do câncer, faltou aqui do câncer de colo uterino, é possível, então, a gente abrir um diálogo com essa mulher para falar sobre essas questões, desde que ela esteja ali em idade reprodutiva. Ou até mesmo durante as visitas domiciliares, o agente comunitário de saúde pode muito bem abordar essas questões e levantar essa demanda junto às mulheres. Mas a gente sabe que esse cuidado não tem sido prioritário e outras intervenções parecem ter mais importância na atenção primária, como o próprio pré-natal. Então, é preciso estimular, estudar, abrir aí nessas novas fronteiras para incorporar a saúde pré-concepcional nas nossas ações na atenção primária à saúde.
E de que forma a gente faz isso, né? Uma das formas é justamente fazer com que essas mulheres saibam que existe cuidado pré-concepcional. Então, a maior parte das mulheres não sabe. Algumas mulheres que a gente entrevistou aqui no Brasil, elas colocam que acham isso uma grande bobeira, porque elas não querem planejar, elas querem assim, elas têm uma noção, uma ideia de uma certa magia da gravidez. Então, elas querem ser surpreendidas com uma gravidez e não querem planejar uma gravidez. Então, isso faz com que praticamente a possibilidade de tomar algumas das medidas, como por exemplo usar o ácido fólico, sejam praticamente ignoradas, né? Então, saber que ele existe, entender a sua importância no que se constitui, já é uma medida bastante importante. Então, esse é um tipo de cuidado que a gente precisa começar a disseminar, né? Quando elas sabem que isso existe, que isso é importante, que isso pode impactar positivamente na sua saúde, durante a gravidez e também depois, e dos seus bebês, elas têm também que identificar quais serviços que fazem isso, né? Quer dizer, que os serviços de saúde são um espaço para demandar a saúde pré-concepcional. E, por fim, elas têm que conseguir acessar esse serviço. Então, não adianta ir numa unidade de saúde, conversar com a enfermeira, olha, eu quero engravidar, o que eu faço? Não, nós não temos tempo para isso. Então, os serviços têm que estar organizados para dar conta dessa nova demanda que vai começar a chegar nas unidades. E como que a gente faz isso? Então, além de disseminar o conhecimento, além de fazer com que todas as pessoas estejam mais alertas sobre o fato de que a saúde pré-concepcional existe e é importante, né? A gente traz aqui uma forma, uma estratégia de aprimorar essas ações do planejamento reprodutivo. Então, essa nova abordagem, ela está muito centrada, que é o que eu proponho nessa oficina, né? Uma nova abordagem na atenção à saúde sexual e reprodutiva, é justamente uma coisa muito simples, que é conhecer a intenção reprodutiva, ou seja, a intenção de engravidar, tá? Isso porque a gente não precisa esperar que homens, mulheres, os casais cheguem até nós e nos digam, eu quero engravidar, o que eu faço, né? A gente pode identificar essa necessidade antes que a pessoa nos traga essa demanda. A gente tem que ser proativo e não apenas receptivo de uma demanda que vai chegar mais ou menos, né, em algum momento, mais ou menos tarde, nas unidades básicas de saúde. Então, o que é esse conhecer a intenção reprodutiva? É justamente isso. Mulheres e homens devem ser questionados sobre sua intencionalidade de engravidar e ou ter filhos a curto prazo. Então, é isso, quer dizer, isso não é uma coisa inventada por nós, isso já tem sido debatido nos Estados Unidos, já tem sido debatido no Reino Unido, que essa intenção reprodutiva, ela pode ser a chave de uma nova abordagem, mas uma abordagem mais eficiente para que a gente consiga programar ou ofertar as ações de planejamento reprodutivo, certo? E como que a gente faz isso? Né? Uma das opções é uma pergunta muito simples. Você gostaria de engravidar no próximo ano? Então, vejam bem, essa é uma pergunta que se chama One Key Question, na verdade foram essas autoras que registraram essa pergunta, vejam bem, ela tem um registro, e construíram todo um protocolo em cima do que você faz a partir dessa pergunta. Então, é uma pergunta muito simples que envolve várias questões que têm sido exaustivamente estudadas no cenário internacional, que é o primeiro da dinamicidade dessas intenções. Então, por que no próximo ano? Né? Então, eu tenho que delimitar. Você gostaria de engravidar neste período, qual no próximo ano, nos próximos 6 meses? E eu vou centrar atenção nas ações para este período, porque a intenção de engravidar é algo muito dinâmico. Então, ele vai depender da situação, arrumou um emprego ou perdeu um emprego. Então, por exemplo, queria engravidar, perdi um emprego, agora eu vou esperar um pouco mais. Ou eu não queria engravidar, me casei, estou muito feliz, agora eu quero engravidar. Então, isso é muito dinâmico. Não adianta a gente fazer uma pergunta como essa e fazer um planejamento de cuidados, um plano de cuidados por os próximos 5 anos. Ele é contínuo e é dinâmico, certo? A partir dessa pergunta também, a gente consegue enveredar por um processo de diálogo com as pessoas, porque aqui a gente vai
conseguir saber quais são as intenções, a gente vai conseguir, inclusive, captar questões de violência nos relacionamentos, ou problemas de infertilidade, ou até outras questões, ou dificuldades em planejar, em evitar uma gravidez, dificuldades com o uso dos métodos. Então, é uma pergunta-chave, simples, que já foi incorporada, inclusive, no sistema de saúde da Austrália, em que cada vez que uma mulher em idade reprodutiva chega, como todo o prontuário eletrônico, que você abre uma telinha, aparece um pop-up, assim, você quer engravidar no próximo ano? Justamente para subsidiar que os profissionais façam essa pergunta em cada contato com as mulheres. Então, essa pergunta, ela deve ser incorporada ao nosso dia a dia, assim como mensurar a pressão, assim como olhar a carteira de vacina, assim como perguntar da prevenção de câncer de colo de útero, né? Quer dizer, como naquele conjunto básico, né, que compõe a anamnese que a gente faz cada vez que a gente tem uma consulta de enfermagem ou uma visita domiciliar. Né? É por meio dessa pergunta, então, pense bem, quais seriam as opções de resposta? Você gostaria de engravidar no próximo ano? Sim, não, não sei, pode ser, talvez, não pensei sobre isso. Então, a gente tem que, a partir dessas respostas, que nós vamos traçar aí um plano de cuidados, nós vamos organizar o serviço também para contemplar esses caminhos, essas trajetórias, né? Então, eu gosto muito desse fluxo que foi construído por Hall e colaboradoras, né, com base também nessa pergunta das outras autoras, em que a centralidade está justamente aqui, né, nesse ovinho aqui do meio, nessa figura ovalar aqui do meio, que é to assess prospective pregnancy intention, quer dizer, que a gente possa avaliar a intenção de engravidar futura, né? Futura, porque é a partir daquilo, do que você quer para os próximos 6 meses ou para o próximo ano, é que a gente consegue direcionar esses indivíduos para determinados serviços, né? Então, não é o que passou, não é uma mulher chegar grávida e e aí, essa gravidez, como foi? Claro que isso é importante, mas nos limita muito em termos do que fazer em relação a isso, caso a gravidez não tenha sido intencional. Então, quando essas mulheres são questionadas a respeito da sua intenção de engravidar, elas podem querer engravidar, então elas vão no caminho roxo aqui, ser encaminhadas para o serviço. Quando eu falo serviço, quer dizer, para as ações de pré-concepção, né? Que isso pode incluir, inclusive, uma concepção assistida, ou não, ou elas vão engravidar aqui numa gravidez planejada por escolha, não por acaso. Então, é aquela mulher que deseja engravidar. Ela pode desejar engravidar daqui a um ano. Então, como é que ela vai se preparar para engravidar daqui a um ano? Pode ser que ela queira engravidar imediatamente. Então, essas seriam as ações de saúde pré-concepcional, ou de cuidado pré-concepcional. Ou não, aqui na setinha azul, ela não quer engravidar. Então, aí a gente vai, basicamente, falar sobre contracepção com essa mulher. O que a gente vai falar? A gente vai ver, ela quer limitar, se ela não quer mais ter filhos nenhum, ou ela quer apenas passar, não quero ter filhos, mas isso é algo muito longe, ou não, eu só quero ter daqui um ano. Então, elas vão ter que ter acesso a esses métodos, que é o que eu vou mencionar daqui a pouco, certo? Bom, essas mulheres que vão ter tido acesso a uma boa atenção em contracepção, elas não vão estar grávidas. Então, elas vão ser constantemente, que eu digo assim, né, frequentemente questionadas sobre sua intenção de engravidar, para a gente saber se vai haver alguma necessidade de ajustes nesse plano de cuidados, né. As mulheres também que acabaram de passar por uma gravidez, tendo essa gravidez finalizada no nascimento, ou no natimorto, ou finalizado numa interrupção espontânea ou induzida da gravidez, elas vão estar, então, num período pós-parto ou no período pós-abortamento, elas têm que ter, sim, também, elas também têm que ser questionadas sobre a sua intenção de engravidar, né? Então, por exemplo, mulher que passa por um aborto espontâneo, ela pode querer engravidar tão logo seja possível. Isso é bom?
né? Qual que é o período esperado para que uma mulher que acabou de passar por um abortamento possa engravidar de novo? Então, essas questões são questões que nós podemos, sim, tratar com essas mulheres e possibilitar que elas entrem numa outra gravidez de uma forma mais saudável. E o contrário também, não quero engravidar mais de forma alguma, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Então, todas essas mulheres que estão aqui nas setinhas verdes, elas, ou seja, todo mundo vai ter que ser questionado sobre a intenção reprodutiva. E nós temos as mulheres que não têm, olha, né, não sei, eu não pensei sobre isso, eu não estou pensando sobre isso. Talvez elas tenham que ter ali, elas têm que saber que se elas forem engravidar, seria muito bom que elas fizessem determinadas medidas para melhorar a sua saúde, e seria muito bom que elas pudessem, então, usar um método até elas terem certeza, um método que seja ali, que se encaixe muito bem na sua meta reprodutiva, nas suas condições clínicas, na sua rotina, na sua relação com o próprio corpo. Então, a partir disso, a gente consegue responder um pouco aquela pergunta, né? O que os serviços de atenção primária estão fazendo para incorporar o planejamento reprodutivo nas suas ações, na sua rotina? Então, eu sempre mostro aqui a caderneta da gestante, né, que é linda, e como ela incorpora essa questão da gravidez planejada ou não. Então, a gente vê que as bolinhas rosa, elas querem dizer que é uma gravidez que agrega um maior risco, e aqui entra a gravidez não planejada como risco. E aí não faz muito sentido a gente, depois que, quer dizer, o único momento em que a gente vê que é necessário, que está lá no protocolo, ou está no formulário para questionar uma mulher sobre a sua intenção de engravidar, é quando a gravidez já ocorreu. E nesse caso, quando ela já, inclusive, iniciou o pré-natal. Então, o que de fato eu posso fazer com esta informação aqui? Agora, eu não sei dar um apoio moral, enfim, essa mulher está iniciando o pré-natal, já iniciou. Todas aquelas medidas que a gente pode tomar para ela entrar numa gravidez saudável, a gente já passou do prazo. Então, esta pergunta aqui, neste momento, é bastante inoportuna, a nosso ver. Ela tinha que ter sido feita lá adiante, antes da gravidez. Mas, na atenção primária, na verdade, a gente incorpora ela depois que a gravidez ocorre, num país em que o aborto tem uma restrição legal fortíssima. Uma coisa, então, e a gente ainda incorpora perguntando isso, você planejou sua gravidez? Então, eu gostaria muito de conversar sobre isso com vocês, que, assim, esses termos que a gente, profissional da saúde, utiliza para classificar uma gravidez, aí quanto à sua intenção, raramente são termos que as mulheres usariam para descrever sua própria gravidez. Então, às vezes a gente pergunta uma coisa e a mulher tem uma outra percepção, então ela vai responder uma outra coisa, e a gente se dá por satisfeito porque, né, que é isso mesmo. Então, tem um estudo que eu gosto muito, que é da Barrett e Wellings, que foi um dos estudos pioneiros que mostrou isso, é que as mulheres britânicas, então foi um estudo feito lá no Reino Unido, raramente se referiram às suas gestações como sendo planejada, desejada ou intencional, que é desse jeito que a gente fala, né? Sua gravidez foi desejada. Você planejou sua gravidez? Intencional, então, é uma coisa que, obviamente, você tinha intenção de engravidar, né? E elas não se classificam assim, não é dessa forma que elas veem a gravidez ou que elas descrevem a sua gravidez. Então, elas nem tinham, assim, nem conseguiam realmente conceituar o que é uma gravidez desejada, porque para elas ainda tinha isso. Às vezes não queria engravidar, mas quando ficou sabendo foi tudo muito bom. E em outros casos, às vezes queria engravidar e quando aconteceu, houve uma mudança na vida muito significativa que fez com que elas, inclusive, optassem por fazer um aborto. Então, para elas, né, a gravidez não se encaixa nessas caixinhas conceituais e que a gente utiliza não só nas pesquisas, mas na nossa prática clínica. No entanto, o termo planejamento da gravidez, embora elas não gostassem desse termo para classificar sua gravidez, elas tinham um certo consenso para dizer, olha, uma gravidez que é planejada, ela tem que ter passado por algumas etapas, é uma gravidez muito específica, não basta simplesmente, eu quero, tanto faz. Não, ou seja, eu não fiquei infeliz, né, de engravidar, não é isso. Então, elas mesmas conseguiram estabelecer alguns critérios de consenso
para definir, para classificar uma gravidez como planejada. Então, uma gravidez para ser planejada, na opinião daquelas mulheres, as mulheres e o casal deveriam ter tido a intenção de engravidar. Ou seja, ter a intenção de fazer algo quer dizer que você, antes de fazer, você está pensando sobre aquilo, você está tomando medidas para fazer aquilo acontecer. Como, por exemplo, parar de usar métodos contraceptivos, né? Então, essa é uma das medidas. Então, para elas também uma gravidez planejada é aquela em que o casal parou de usar métodos. Deve haver a concordância do parceiro, então não necessariamente, tem muitas gestações que são planejadas sem ter um parceiro ou sem ter a concordância de um parceiro ou da parceira, mas elas quiseram dizer assim, isso é mais o comum, né? Isso seria o que aconteceria mais frequentemente numa gravidez para ela ser considerada planejada. E, por fim, ter tido algum tipo de preparação para engravidar, que envolve as medidas de preparo pré-concepcional, uso de ácido fólico, emagreceu, comeu melhor, ou questões mesmo do dia a dia. Por exemplo, olha, desocupei um cômodo, que esse vai ser o quarto do bebê, mudei meu horário de trabalho, ou seja, algum tipo de preparo para engravidar. Então, quando a gente pergunta ali, né, essa gravidez foi planejada ou não? O que essa mulher vai responder não necessariamente vai estar ali no imaginário dela ter passado por tudo aquilo, certo? Então, talvez o que a gente queira saber não é exatamente o que ela vai conseguir nos passar numa resposta diante de uma pergunta como aquela, né? De toda forma, o planejamento da gravidez, então, não é algo também, embora elas tenham conseguido conceituar o que seria uma gravidez planejada, e agora a gente já sabe muito bem que não é sinônimo ter planejado uma gravidez com ter desejado uma gravidez. Para essas mulheres que morreram e as colaboradoras entrevistaram nos Estados Unidos, mulheres de muito baixa renda, muito baixa escolaridade, para elas o planejamento da gravidez era algo praticamente inalcançável. Então elas entendiam muito bem, olha, eu sei o que é planejar uma gravidez. É parar de usar o método, é se preparar, elas também tiveram essa mesma impressão do que é, mas elas não se enxergavam capazes de planejar uma gravidez. Por quê? Porque elas não achavam que tinha essa autonomia suficiente para usar o método que elas quisessem ou para regular o seu corpo da forma como elas quisessem, elas não sentiam que tinham isso. Elas não achavam que ia chegar algum momento na vida em que fosse um momento ideal para ter o filho, porque tinham perspectivas profissionais e educacionais muito baixas. Então, aquela história de que, olha, eu vou parar tudo agora para engravidar porque este é o momento certo. Elas não viam isso na vida delas, né? E também autonomia até para conversar e negociar com parceiros que elas, porventura, tinham. Mas, então, assim, essa coisa de planejar a gravidez pode ser algo realmente inalcançável, inatingível para a maior parte das mulheres, e cabe à atenção primária propiciar condições para que o maior número delas consiga, caso queiram, planejar sua gravidez, porque o planejamento da gravidez, eu repito, é uma condição quase obrigatória, mandatória para que ocorra a saúde pré-concepcional. A não ser que a gente tome saúde pré-concepcional como esse conceito mais amplo, que é usufruir de todas essas medidas de promoção da saúde, como a diminuição do tabaco e diminuição do uso de álcool, por exemplo. Então, essas mulheres deixaram muito claro que, assim, ter a intenção de engravidar, estar feliz ou não com essa gravidez e aceitar a gravidez são coisas distintas que ocorrem em etapas diferentes da gravidez. Então, é muito bom que a gente passe a olhar para esses termos de uma forma mais cuidadosa, para que a gente não entenda e não diga e não cobre das pessoas um planejamento da gravidez quando a gente está se referindo justamente a ter tido a intenção, ou a ter desejado engravidar, ou a estar feliz ou não. Então, nem todos esses termos são intercambiáveis e nem sempre um está agregado ao outro. Então, é isso, as pessoas podem ter tido a intenção de engravidar, mas ficam infelizes quando engravidam, ou ao contrário, elas podem estar usando um método para evitar uma gravidez, engravidam, estão muito felizes e aceitam a gravidez. Então, são percursos que não há uma trajetória linear para que as mulheres e casais passem por essa questão da intencionalidade, do planejamento da gravidez. Então, isso é importante, por quê? Porque se a gente vai perguntar
sobre qual é a sua intenção de engravidar, para as mulheres que têm a intenção de engravidar, eu posso possibilitar, então, que elas tenham uma gravidez realmente planejada, né? Uma outra forma que a gente pode usar, além daquela pergunta, ops, um despertador aqui, além daquela pergunta, você quer engravidar no próximo ano? É o DAP. Então, a gente tem uma nova escala aí, né, no mercado acadêmico, digamos assim, que é o Desire to Avoid Pregnancy. Então, é uma escala que mede a intenção de engravidar, quer dizer, na verdade, o desejo de evitar uma gravidez. Ela foi publicada por Roca e colaboradoras, ela está disponível por enquanto em inglês e em espanhol, foi testado lá nos norte-americanos. E aqui no Brasil, a gente também está fazendo, o nosso grupo de pesquisa está em processo de validação psicométrica, então muito em breve a gente vai poder ter uma escalinha, né? Então, se de repente, se eu quero aprimorar o diálogo, se eu quero saber um pouco mais dos sentimentos dessas mulheres sobre uma possível gravidez ou não, né? Eu posso usar essa escala. Então, o DAP, ele tem, são 14 questões, tá? Algumas questões, a primeira parte delas, as primeiras 5, elas pedem a mulher para pensar, né? Como que seria engravidar nos próximos 3 meses? Então, ela toma essa dinamicidade na intenção de engravidar de uma forma muito forte, ou seja, né, na verdade, essa é uma escala para ser aplicada a cada 3 meses, ela teria validade, né, de 3 meses, dada a dinamicidade dessa intenção de engravidar, né? Então, a mulher responde, olha, pensa assim, você grávida nos próximos 3 meses, eu não me importaria, seria muito bom, eu ficaria muito infeliz ou muito empolgada, né? Então, essa primeira parte diz respeito a engravidar nos próximos 3 meses. Então, ela realmente traz uma questão mais concreta. E a segunda parte, as outras perguntas, as outras 9 perguntas, né, pedem a mulher para pensar como seria ter um bebê no próximo ano. Então, ela realmente traz essa concretude. E aí ela vai respondendo, eu quero ter um bebê, seria muito ruim se eu tivesse um bebê, seria um ganho, enfim. É uma série de questões, então essas 14 questões vão nos dar um score, e quanto maior esse score, maior é o desejo de evitar uma gravidez. Então é muito importante, não só para a gente que faz pesquisa sobre intenção de engravidar, sobre o uso de métodos contraceptivos e sobre saúde pré-concepcional, mas para a gente que está na prática clínica também, porque isso pode, inclusive, estimular um diálogo maior, por exemplo, com adolescentes, como elas se veem sendo mães, como elas se veem tendo um bebê, então, entendendo que essa é uma decisão individual, né? Então, eu volto ali, né, no nosso fluxo, justamente para lembrar que a forma que a gente vai captar essa intenção reprodutiva, ela pode variar. O que importa é que ela ocorra, quer dizer, então, quando eu questiono uma mulher, um homem, um casal, não importa a orientação sexual, sobre a sua intenção de engravidar ou de ter filhos, eu estou identificando necessidades em saúde reprodutiva. Então, eu já não estou na posição passiva de esperar, olha, né, esperar os usuários, as usuárias chegarem e falar, olha, eu quero usar o método, olha, eu quero engravidar, olha, eu estou tentando há 2 anos engravidar, não consigo, não. Eu estou identificando necessidades, eu estou me antecipando e, por isso, promovendo um cuidado de maior qualidade do que simplesmente esperar essa demanda chegar, muitas vezes, né, mais tarde do que o que seria recomendável, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente identifica necessidades, né? Então, a gente vai subsidiar com esse protocolinho aí, eu fiz questão de deixá-lo em inglês, a gente não traduziu isso ainda, porque é uma coisa realmente relativamente nova, né? Mas eu convido todo mundo a começar a usar isso na sua prática clínica, na sua prática em pesquisa, e ensino também, obviamente. Então, com esse fluxozinho, quer dizer, organizar o meu serviço dessa forma, pode subsidiar que homens e mulheres alcancem suas metas reprodutivas, tanto de engravidar, quanto de não engravidar, né? Então, eu vou incorporar a identificação da intencionalidade de engravidar como rotina no serviço de saúde. Então, assim, será possível reconhecer a necessidade por contracepção e ou a necessidade por cuidado pré-concepcional. Por que e ou?
Porque nem todo mundo tem certeza do que é, isso faz parte, né? Nem todo mundo pensa sobre isso o tempo inteiro. E porque em um determinado momento eu posso estar, sim, com necessidade por cuidado pré-concepcional e 2 anos depois eu vou estar com necessidade por contracepção. Então, reconhecer, entender essa estratégia que eu chamo de, né, uma nova abordagem no planejamento reprodutivo é para me permitir reconhecer a necessidade em saúde reprodutiva dessas pessoas. Então, quando eu identifico uma necessidade por contracepção, o que eu preciso fazer? Oferecer aconselhamento contraceptivo, a fim de subsidiar a escolha contraceptiva. Então, o que é isso, né? Então, as pessoas precisam saber quais métodos existem. Então, todos os métodos têm que estar disponíveis, porque é isso que diz a lei do planejamento familiar. Eu não posso valorizar um método mais que outro, porque no meu, né, entendimento, este método é melhor que o outro, certo? Eu tenho que mostrar exatamente o que é cada método, qual o seu mecanismo de ação, quais são os efeitos colaterais, quais são as vantagens e desvantagens, como é a rotina de uso desse método, o que ele vai impactar na minha vida, no meu corpo, no meu relacionamento, no dia a dia, tá? Então, e também, obviamente, incorporar aqui os critérios clínicos de elegibilidade, né? Os critérios médicos de elegibilidade, para saber, então, a mulher pode escolher um método, mas aquele não é um método indicado para ela por conta da sua condição clínica. Então, obviamente, nós vamos ter que aí agregar, né, a escolha contraceptiva, que na verdade a escolha contraceptiva ela vai se dar quando a gente agrega as informações sobre método e também analisa as condições de saúde dessa mulher, deste homem, deste casal, mas a escolha contraceptiva será sempre do usuário. Feita a escolha contraceptiva, eu tenho que ter esses métodos, eu tenho que ofertar os métodos, e eu ponho entre parênteses eficazes. Por quê? Porque os métodos todos têm que estar disponíveis, principalmente, ou também, né, também os métodos mais eficazes, como, por exemplo, o DIU, implante e tudo mais. Inclusive no período pós-parto e pós-aborto, né, que é uma área que a gente vai deixando um pouco, no pós-aborto principalmente, bastante negligenciada. Feita a escolha, iniciado o uso do método, essa mulher tem que saber que ela precisa usar esse método corretamente, continuamente, quer dizer, como usar. Então, ela não está de alta, né? Tá bom, tá usando o método, eu te vejo daqui 5 anos. Não, a gente precisa, de novo, acompanhar, fazer um retorno, uma visita, pedir notícia, né, para a gente comentar como que está sendo o uso desse método, está correto, tem alguma dúvida, tem algum desconforto, e para usar de forma contínua também. Porque quando as pessoas se deparam, elas começam a usar um método, principalmente se for as primeiras vezes que está usando aquele método, é inexperiente no uso daquele método. Ela se depara com coisas que ela não estava esperando, uma mudança no padrão menstrual, uma mudança em dor, uma mudança de humor, ela vai entender que aquilo vem do método. Se ela não estiver preparada para lidar com aquilo, ou esperando que aquilo possa acontecer, ou saber como manejar aquilo, ela vai descontinuar o uso. Isso pode ser bastante problemático, porque ela pode ficar descoberta do uso de métodos justamente quando ela tem necessidade por contracepção. Então, este aconselhamento, ele não é feito apenas antes de usar o método, mas ele persiste, né? Ele é feito também durante o uso do método. E a gente tem que prover acesso aos métodos de contracepção de emergência, obviamente, porque nem todos os métodos são 100% eficazes. Então, mesmo usando corretamente, continuamente, alguns métodos vão falhar. E nesse momento, ou mesmo não usando nada, porque foi daquele jeito mesmo, né, que aconteceu, e essa é a nossa realidade, esses métodos precisam estar disponíveis. No caso do Brasil, as pílulas de levonorgestrel, né, que devem ser dadas até 120 horas após a relação sexual desprotegida. Então, tem que ter esse acesso fácil, as mulheres têm que saber que eles existem, tem que se lembrar que eles existem quando é necessário, tem que saber reconhecer uma relação sexual desprotegida, tem que saber onde acessar o método, tem que conseguir acessar, né? Então, assim, são várias etapas bastante importantes até que consiga acessar uma contracepção de emergência. Então, ela existe, é para ser usada, enfermeiros podem prescrever a anticoncepção de emergência, a pílula de levonorgestrel, né, 75 miligramas. Então, a gente precisa prover também o acesso a esses métodos. Por quê? Porque essas pessoas estão com necessidade por contracepção, elas querem evitar uma gravidez. E o nosso papel é prover
as condições para que elas consigam alcançar essa sua meta de evitar uma gravidez. Por outro lado, quando há necessidade por cuidado pré-concepcional, ou seja, quero engravidar daqui a pouco, enfim. A gente precisa seguir o quadro de recomendações do Ministério da Saúde, que é muito claro, tá? Que vai contemplar ações como, por exemplo, o uso do ácido fólico antes da concepção. Então, qual é a dosagem, quanto tempo antes? Tudo isso está no manual do Ministério da Saúde, né? São muitas medidas, tem muitos detalhes, por isso eu optei por não trazê-los aqui detalhadamente. Mas quando há necessidade por cuidado pré-concepcional, a gente vai lá no quadro de recomendações e vai começar a falar sobre isso com essas mulheres. Então, há inúmeras coisas a serem feitas, desde imunização, até as questões de saúde mental, os do ácido fólico. Então, tem abordagens biológicas, abordagens sociais também, como está a sua vida, tem um emprego, está precisando, né? As ações intersetoriais podem entrar aí também, tá? E sempre, quer dizer, independentemente se há uma necessidade por contracepção, uma necessidade por saúde pré-concepcional, na abordagem do planejamento reprodutivo, a gente promove a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo, isso é inegável, isso faz parte dos direitos sexuais e reprodutivos, que estão presentes em vários dos protocolos do Ministério da Saúde, né? O Brasil, como Estado, se comprometeu lá em CAR, em várias outras reuniões ou consensos, a implementar políticas e programas que garantam que as mulheres possam usufruir da autonomia sobre o próprio corpo. Incorporar os homens como atores no processo de decisão por engravidar ou por evitar uma gravidez. Não só os homens, como os parceiros e as parceiras como um todo, né? Então, não é apenas aquela pessoa que vai engravidar, que vai carregar o bebê, mas aquele ou aquela que vai estar do seu lado, que vai, enfim, engravidar junto, né? Bom, o que eu tinha para comentar sobre essas novas abordagens, é uma nova abordagem na atenção em saúde sexual e reprodutiva, era isso. Eu espero que tenha ficado a contento, espero que tenha contemplado a expectativa de quem gastou tempo aqui para me assistir. Eu utilizei várias referências para construir essa apresentação. Alguns desses estudos foram produzidos no nosso grupo de pesquisa, lá na Escola de Enfermagem da USP, tá? Estamos também com outros estudos, aí sempre em andamento. O que precisarem, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo, com alguma ideia, ou simplesmente dar uma devolutiva, eu tenho aqui meu contato, meu e-mail é alvilela@usp.br. Lembrando que meu nome é Ana Luísa Vilela Borges, né? Mas o pessoal me chama muito de Ana Vilela. E eu também convido todo mundo a entrar lá na página do Instagram, o nosso perfil do Instagram, do programa de pós-graduação em enfermagem, que é um dos programas de pós-graduação que eu faço parte, tá? Que é o chamado PPGE EUSP, que é ali o @PPGE_USP. Então, lá no nosso Instagram, a gente divulga vários dos nossos estudos do grupo de pesquisa e também das demais orientadoras, demais alunas de pós-graduação que estão ali produzindo muito conhecimento na enfermagem, aprimorando a atenção que a gente presta, que a gente planeja na enfermagem. Então, de novo, eu agradeço a organização do Congresso Brasileiro de Enfermagem, que propiciou que eu pudesse apresentar um pouco do que eu tenho realizado ultimamente com as minhas alunas de graduação, de pós-graduação, e que possibilita começar a estabelecer um certo diálogo numa abordagem, uma nova abordagem, um novo olhar sobre como podemos implementar as ações de planejamento reprodutivo na atenção primária à saúde. Então, um abraço a todos e todas, fiquem bem.